Olá, seja bem-vindo ao Café Filosófico, projeto de extensão do Grupo de Estudos em Metafísica e Tradição do UFRN. Hoje recebemos o professor de Filosofia Antiga do Departamento de Filosofia, Anastácio Borges de Araújo Júnior, que nos traz um tema bastante instigante, que é Platão e Freud, as metáforas da alma. Bem-vindo, Anastácio. Obrigado, professor Oscar. Eu vou começar falando um pouco sobre o título, né? E a partir do título fazer uma contextualização, que essa é uma pesquisa que eu fiz já tem até bastante tempo. Eu na verdade, comecei a me interessar pelo tema de aproximar Platão e Freud ainda quando eu era estudante da graduação, né? Eu era estudante de psicologia e achei muito estranho que num curso de psicologia, numa boa universidade, né, era a PUC de São Paulo, você não tinha Platão, você não via Platão, você não via São Tomás, você não tinha nenhum autor filosófico, parecia que a psicologia tinha sido inventada no começo do século XX, né? Então eu comecei a me perguntar o que acontece que esses autores antigos da filosofia não são dados em filosofia. E fui fazer um curso de filosofia sobre Platão, foi um ano estudando Platão, a República, e aí observei que Platão tinha, vamos dizer assim, representações da alma ou do homem, se vocês quiserem, tanto quanto Freud. E por que eu não poderia, né, numa faculdade de psicologia, estudar Platão, por que eu deveria me ater só a Freud, Jung, esses autores, né? Então eu comecei a me interessar pela psicologia, vamos dizer, platônica, e tentar fazer uma aproximação entre Platão e Freud, né? Primeira coisa que eu encontrei foi que já existiam alguns estudos, né, que aproximavam Platão e Freud, mas era sempre pela questão do amor, eros, né? Eros e libido. Inclusive o Freud conheceu alguns estudos, né? Ele conheceu do Oscar Pfister, que era um pastor, e conheceu do Max Nascimanson, que era um outro psicanalista, né? Então, Freud conhecia essa ideia de que o eros platônico poderia ser aproximado da noção de libido, né? Na medida em que o eros não tem um objeto, né? É o eros tinos, é quase como uma dinamis, uma potência, né? Ele se relaciona com alguma coisa, mas essa coisa é indefinida, é aberta, né? Pode ser com o corpo, pode ser com vários corpos, pode ser até com a beleza em si. Esse é o sentido do amor platônico, né? Então, nesse sentido, dava para aproximar eros e libido, já que a libido também é um objeto sexual que pode ter deslocamento do seu objeto, do seu alvo, do seu objetivo, né? Então, os autores fizeram esses trabalhos de aproximação. Mas na temática da alma, que era a temática que me interessava, os estudos que eu encontrei foram sempre dispersos, né, poucos, fragmentários, né? Então eu terminei estudando durante muito tempo e terminei fazendo minha dissertação de mestrado, né, em cima desse tema, né? A princípio parece estranho você aproximar dois pensadores de épocas tão distantes, línguas diferentes, né? Um escreve em grego, outro em alemão, né? De culturas diferentes, né, passada toda a modernidade, todas as ideias iluministas, né? O próprio Freud já uma visão de ciência completamente diferente, mais positivista, observacional, né? Então, eu tinha que achar um lugar, vamos dizer, para colocar esses autores para dialogar, né? Vou falar rapidamente, né, sobre Platão e sobre Freud, e vou passar para esse lugar que eu encontrei para, vamos dizer assim, colocar os autores para dialogarem, né? O Platão é um filósofo grego, provavelmente um dos maiores, né, ao lado de Aristóteles. Ele é de família aristocrata, né? E se a gente acreditar na Carta 7, ele tinha pretensões políticas, né? Mas rapidamente ele se decepciona com a política e vai para a filosofia, torna-se
discípulo do Sócrates e aí passa para a filosofia, né? No entanto, o Platão nunca deixou de lado as suas preocupações políticas, né? Ele, da primeira obra à última, As Leis, que é uma obra inacabada, a preocupação dele era política, no sentido de convivência na polis, né? Era uma preocupação ético-política, melhor colocando, né? Ou seja, como os homens podem se organizar na polis para, vamos dizer assim, atingir um bem comum, o bem da cidade, né? Essa é uma preocupação de Platão. Logicamente tem relações com tudo que ele viveu divisões internas, ele viveu guerras entre Esparta e Atenas, né? Todo esse período conturbado da polis grega, né? Mas na obra do Platão a gente encontra, vamos dizer assim, as representações da alma. A República é uma, né? Você tem lá a alma tripartida, né? A alma 3 partes. Eu daqui a pouco vou falar um pouco quais são essas partes e um pouco dessa tendência, né? E o Freud, falar do Freud, o Freud é um médico neurologista, né? Ele inicialmente começou a fazer pesquisas com a cocaína, fez pesquisas com lampreias, ele dissecava lampreias, né? Tem todo um passado assim do Freud que não era, né? O Freud sempre teve um desejo assim isso curioso, a gente lendo as biografias do Freud, um desejo assim de ser famoso, de ser conhecido, né? No episódio da cocaína, ele termina deixando de lado a cocaína e depois alguém descobre os usos anestésicos para a cocaína. Ele fica chateado, porque como é que ele perdeu aquela oportunidade de achar uma aplicação para a cocaína, né? De fato, o Freud, ele se sensibiliza com a situação das histéricas, né? Ele, dentro do trabalho de neurologista dele, ele nota que existem histéricas com sintomas de braço paralisado, cegueira, tudo isso. E a histérica, na época do Freud, era considerada uma fingidora, uma pessoa que estava fazendo uma espécie de teatro, né? Inclusive, os médicos da época até aplicavam multa, né, para uma histérica se ela fosse procurar um médico. E o Freud não. O Freud é o primeiro que começa a dar atenção à histeria como uma doença psíquica. Para isso, ele vai a Paris, estuda com Charcot. Lá ele aprende a técnica da hipnose, né? E ele consegue, aplicando a técnica da hipnose, remover o sintoma histérico. A pessoa tinha uma paralisia, ele consegue hipnotizar, essa paralisia desaparece. Então ele vai começar a supor que existe, vamos dizer, traços inconscientes no nosso psiquismo, né? Freud, curioso, ele parecia que sabia um pouco que sua descoberta era fundamental, né? Uma descoberta, vamos dizer, das doenças psíquicas que eram consideradas na época. Ninguém só estudava as doenças neurológicas, né? Mas ele está falando de outra coisa, né? Ele está falando de doenças que têm origem dinâmica no psiquismo, né? E tanto é que ele vai dizer que a psicanálise deu um golpe psicológico no narcisismo da humanidade, né? Essa é uma frase famosa do Freud. Ele vai dizer que o primeiro golpe no narcisismo da humanidade foi o golpe cosmológico, a descoberta de Copérnico, né? De que a Terra não era o centro do universo, e sim o Sol, que é muito maior, né? Então ele diz que isso abala o narcisismo da humanidade. O segundo golpe foi o golpe biológico, que foi com o evolucionismo de Darwin, né? Darwin mostrou que o homem descende da mesma linhagem que qualquer outro animal, né? Ele não tem origem divina, ele não tem nenhum estatuto diferenciado dos outros seres vivos, né? E o terceiro golpe, Freud diz que é o golpe psicológico da psicanálise, né? Por quê? Porque o homem, na verdade, não seria senhor na sua própria casa, né? A consciência é como se fosse só um efeito de superfície para o Freud, né? É como se tivesse um bloco de gelo enorme e a consciência, né, é a ponta do iceberg, né? Nossa vida é determinada, segundo Freud, por pulsões inconscientes que nós não temos acesso, né? Eu posso derrubar esse copo aqui e não saber por quê,
né? Mas nossa vida não é regida pela nossa consciência. Não somos senhor na nossa própria casa, dizia o Freud, né? Então, falado assim um pouco dos dois termos do título, né, Platão e Freud, eu vou falar um pouco agora o que eu entendo por metáfora, né? Metáfora no sentido desse uso que a gente faz na linguagem, né, de transposição de uma característica, de uma semelhança, de uma área para outra, né? Já se observou que na linguagem é impossível chegar a um grau zero, né, de metaforização, né? Sempre estamos usando metáforas, né? Seja na linguagem ordinária, né, quando eu digo, sei lá, fulano é doce, né? O que quer dizer isso, doce, né? Doce a gente entende, mas o que quer dizer isso, né? Vem do doce, vem do gosto doce, né? Quando eu digo essa situação é insustentável, ora, parece que é uma casa que vai cair que não se sustenta, né? Mas isso são metáforas que a gente usa. E na filosofia também, né? Por exemplo, quando a gente fala de verdades mais elevadas, por que uma verdade tem que ser mais elevada, né? Quando eu falo em conceitos superficiais, por que um conceito superficial ou profundo, né? Isso são metáforas espaciais, né? Então, é impossível, dentro, vamos dizer assim, da linguagem, a gente tirar as metáforas e não fazer uso das metáforas. E a filosofia é o campo das metáforas, né? E com relação à alma, é um campo por excelência, porque quando eu falo alma, eu estou entendendo aqui o termo grego psique, né? Eu estou entendendo o termo alemão Seele, né? Eu estou entendendo isso que a gente chama de eu, né? Esse lugar da subjetividade, né? Apesar do termo hoje ter, vamos dizer assim, caído num certo desuso, né? A alma continua, os problemas atrelados ao conceito alma continuam aí como filosofia da mente, subjetividade, né? Todos esses nomes que substituíram, vamos dizer, o conceito de alma, né? E se você olhar a história do conceito de alma, ela é uma história de metáforas. Começa com o Homero, né? A psique é sopro, né? É algo que sai do nosso corpo quando morremos e vai para o Hades como uma espécie de sombra, né? Então, começa com o Homero, mas vem toda a história da filosofia, a história do cristianismo, né? E o Platão e o Freud, eles usam de metáforas o tempo todo para falar do psiquismo, da subjetividade, né? E eu tinha que entender por que eles usavam o tempo todo de metáforas, né? Até para achar o lugar onde eu pudesse fazê-los dialogar, né? Por quê? Porque se eu não conseguisse mostrar que Platão e Freud usavam, vamos dizer, de metáforas dentro do seu quadro teórico, elas não seriam equivalentes, essas, né? Então, o que eu fui observando? Que Platão deixava claro que quando ele falava da alma, dos modelos de alma, ele sempre dizia que eram metáforas, né? E que o Freud, na sua construção metapsicológica, né, que são as construções que ele faz, ele sempre que falava ego, id, superego, ele falava como lugares, mas que um dia essa construção metapsicológica deveria ser substituída pelas descobertas físicas, químicas e anatômicas, né? Ou seja, eu estou sugerindo que a própria metapsicologia freudiana é um grande construto, né, provisório, porque o Freud não tinha condições na época de achar, vamos dizer, as bases do comportamento psíquico tal como queria. Mas o Freud era um positivista, né? Ele era um positivista, ele era um médico, ele abria lampraias, né? Tem um texto dele que se chama Dissecação da Personalidade Psíquica, né? Dissecar, né? Abrir. Ele tem um projeto de 1896, se eu não me engano, que é um projeto onde ele fala de neurônios, neurônios tipo W, neurônio tipo Y, ele vai falar de neurônios, né? Então Freud,
ele tinha vontade de achar as bases, vamos dizer, das científicas da psicanálise. No entanto, ele não encontra, né? Como é que a gente... Até hoje as neurociências estão estudando cargas elétricas, né? A genética ainda não achou essas bases, até hoje não está claro, imagina na época do Freud. Então Freud cria o que a gente chama de metapsicologia. O que é isso? É todo o arcabouço teórico, né? Da psicanálise, que são metáforas, né? Para falar do psiquismo, né? Eu vou só dar um exemplo de Platão e de Freud, de como eles falam de metáfora antes de falar da alma, né? Veja o Platão no diálogo Fedro, né? Através do personagem Sócrates. Ele diz: sobre sua natureza, ou seja, da alma, teremos de dizer o seguinte: o que realmente ela seja é assunto de todo ponto divino, que exigiria largas explanações, mas irá bem uma imagem em nosso linguajar humano e de recursos limitados. E aí ele vai dizer que a alma é uma carruagem, que tem um cavalo branco, outro preto, né? O cavalo branco é dócil e obediente, o cavalo preto é mouco, ele tem um pescoço duro, né? Então ele está falando o quê? Do aspecto da inteligência, né? Do nosso psiquismo, do aspecto da irascibilidade, que é esse cavalo branco, que pode se aliar à inteligência, e do aspecto do desejo, né? Que seria essa tendência que não quer obedecer nossas determinações racionais do pensamento, o desejo, né? Isso é muito comum entre os gregos, né? Os gregos já sabiam que o desejo, né? Eu me lembro de um fragmento do Heráclito que diz: a alma, quando deseja algo, compra dando-se a alma mesmo como troca, né? O desejo, quando quer algo, dá a alma como troca, né? Ou seja, o desejo invade a alma e a alma some no desejo, né? É isso que fala um pouco Heráclito. E o Platão tinha essa noção de que a gente é dividido, né? De que os homens, eles têm tensões internas. Essa ideia de conflito psíquico não é algo que o Freud descobriu, o Platão já tinha muito claro, né? Se vocês lerem a República, está claro lá, essa noção de estases, de divisão, né? E o Freud, onde eu acho as metáforas? Basta ler na Interpretação dos Sonhos, na Conferência 31, que é das novas conferências introdutórias, que ele diz claramente, né? Por exemplo, na Interpretação dos Sonhos, depois de descrever o aparelho psíquico como um aparelho óptico, ele diz o seguinte: não vejo necessidade para desculpar-me pelas imperfeições desta ou de qualquer imagem semelhante. Analogias dessa espécie destinam-se apenas a auxiliar nossos esforços em tornar inteligíveis as complicações do funcionamento mental. Em minha opinião, estamos justificados em dar rédea livre a nossas especulações enquanto retivermos a frieza de nosso juízo que não tomarmos os andaimes pelos edifícios. Ou seja, toda teorização do Freud é quase um fantasiar científico, né? A psicanálise, o ego, o id, superego, isso é uma fantasia. O Freud são tópicas, são lugares que o Freud imaginou, inspirado na ciência, né? Mas que se encontrariam no nosso psiquismo, né? E ele se dá o luxo de especular, por quê? Porque ele está inaugurando a ciência, né? E isso você vai encontrar diversas vezes, né? Quando ele fala de ego e de superego, né? Então, é lógico que algumas pessoas vão dizer, podem pensar, não, ele está fazendo a leitura de que a metapsicologia é um construto, né? Mas é essa mesmo, e é possível essa leitura, né? Alguns psicanalistas vão dizer, não, isso não é verdade, a metapsicologia freudiana é o real, né? Mas é muito difícil você sustentar isso, até observacionalmente, né? A teoria psicanalítica, ela é validada numa situação singular que só se dá entre um psicanalista, um terapeuta, e nunca mais pode ser repetida. Então, cientificamente, você não pode nem refutar, né? O Popper já dizia isso, você não pode nem refutar o conhecimento psicanalítico como conhecimento científico. Mas, passando ao largo um pouco dessa questão da cientificidade da psicanálise, já que Platão e Freud usam de metáforas para falar do homem, do psiquismo, o que ele diz? O que essas metáforas, vamos dizer assim, tentando resumir para vocês, quais são as convergências e divergências, né? Convergências.
Ambos conceberam que o homem é uma unidade complexa, composta de diferentes tendências. Um dos elementos da alma é inato e fonte do desejo, tal como fome, sede, sexo, né? O outro elemento, o elemento desejante da alma procura sua satisfação pelo sonho, quando a parte inteligente da alma relaxa e dorme. Essa ideia de que o sonho é uma realização de desejo. Isso está na República também, você encontra, né, o Freud não cita Platão nisso, mas o Freud também queria ser muito autêntico nos seus descobertas, mas você encontra isso na República. Né? O outro elemento da alma é a função do pensamento, da inteligência, né, que é desenvolvido na vida do indivíduo e defende o interesse da totalidade do indivíduo. Essa é outra convergência que a gente acha. Ambos pensadores conceberam que na alma do homem se desenvolve um elemento que substitui as interdições dos pais parentais, né? Que seria o superego, né? Isso também você encontra muito em alguns diálogos platônicos. Agora, a gente tem que admitir que há divergências. Por exemplo, o conceito de inconsciente não está presente em Platão, né? A noção de inconsciente, não há essa noção. O Freud é original nesse sentido, né? E outras diferenças que eu não poderia aqui desenvolver, né, dado nosso tempo, né, mas eu acho que, só para citar uma última semelhança entre eles, ambos sabiam que descrever a alma era uma tarefa, né, das mais difíceis. E ambos aceitaram o desafio de ir tentar, de alguma forma, usando de metáforas, descrever o que é o homem, o que é o seu eu, o que é a subjetividade, o que é a alma humana. Né? E nisso eles também são semelhantes. Não recuar diante de uma tarefa difícil. Né? Eu fico por aqui, agradecendo aí a atenção de vocês. Nós que agradecemos. Professor, então eu posso comparar o mundo das ideias de Platão com o inconsciente de Freud? Pergunta bem interessante, e eu diria que sim e não. Né? Por que eu diria sim e não? Porque, por uma certa perspectiva, a gente pode dizer que para o Platão, tudo que desejamos é o inteligível. Ela é fonte e aquilo que buscamos, né? Então é fonte de toda a nossa movimentação é em função de desejar o inteligível, desejar conhecê-lo. Né? Então, nesse sentido, né, Platão diria que amamos as coisas belas não porque elas são belas em si mesmas, mas porque elas nos fazem lembrar a beleza que queremos, que é a beleza do inteligível. Né? Então, nesse sentido, assim, como fonte de desejo primária e originária, sim. Só que o Freud não tem isso. Né? O Freud não tem isso. O Freud não há nenhuma abertura, nenhum descentramento metafísico. Né? Por Freud você tem um descentramento do próprio desejo, que é originário de uma relação entre filho e mãe, filha e pai. Né? Então você entra numa estrutura edípica, né? Da qual você sai, vamos dizer assim, se sabendo incompleto, desejante, né, dessa estrutura. E isso é que vai fazer você desejar coisas. Mas isso que a psicanálise diz que desejamos, jamais pode ser atingido. Que foi uma pura ilusão. Uma ideia de que eu e minha mãe nos completávamos. Né? Então, você está alienado vamos dizer, da supressão do seu desejo eternamente. Não tem retorno para o Freud. O homem é um animal incompleto. Nós podemos transformar as neuroses em infelicidade. Isso é o que a psicanálise faz. Né? Você saber que você é incompleto. Então, nesse sentido, é a origem do desejo, mas não há retorno. Né? Então, esse inconsciente é justamente tudo que você recalca quando você vê que desejou algo que você não podia desejar. Você desejou sua mãe. Né? Então não podia desejar. Então eu recalco, todas essas pulsões vão para o inconsciente. E eu nunca mais posso resgatar. Eu estou alienado, vamos dizer, do verdadeiro objeto do meu desejo, que seria a relação materna. Né? E para o Platão isso não faz sentido, porque a estrutura do Platão é outra. O homem, né, deseja o inteligível. Né? Então o desejo originário para Platão é o desejo pelo inteligível.
pela beleza, pelo bem, né? São realidades transcendentes, né? Então tem uma similaridade, eu não sei se me fiz claro, mas tem uma diferença brutal. Não, então, Anastácio, na verdade, o que eu gostaria de perguntar, ou mais de dar a oportunidade de você falar um pouco, é sobre a ideia da metáfora que você estava tocando, né? E um e outro, e a gente percebe que essa utilização de certas metáforas, nesse tipo de discurso, é imprescindível. Mas eu não sei se essa necessidade de se valer de metáforas carrega também essa falta de cientificidade, né? Porque quando a gente pensa em Platão, Platão queria sim construir uma episteme, ou, né, um conhecimento seguro, mas que não abre mão da metáfora. E hoje em dia a gente vê certas correntes da filosofia que procuram, de alguma maneira, transformar a linguagem, o discurso da filosofia num discurso esterilizado, né? Sem dubiedades, né? sem a própria marca da metáfora. Se você puder falar um pouco sobre isso. Então, Oscar, eu acho que interessante que o Platão desejava episteme, mas o conhecimento sobre a alma em Platão não é uma episteme. Por quê? Porque a alma é um intermediário em Platão. Ela é um intermediário porque ela tem que ser afetada pelos sensíveis e pelos inteligíveis. Então ela não pode ser nunca algo totalmente inteligível, por essa característica dela, né? Então, vamos dizer assim, o conhecimento psicológico, o conhecimento sobre a psique, dentro de Platão, e eu acho que dentro de Freud também, é um conhecimento plausível, é um conhecimento, assim, vamos dizer, aceitável, mas ele sabe que não há rigor nesse conhecimento. Isso fica muito claro nos diálogos, e eu acho que Freud também sabia que aquelas construções que ele fazia era um campo, assim, da plausibilidade, da verossimilhança, que faz com que a metáfora não argulhe ou não deseje desculpe. Faz com que a metáfora não deseje ser conhecimento científico, né? E, no entanto, necessária, né? Necessária. E rica, não é? Eu acho que essa ideia da filosofia que não usa metáfora, ela empobrece, não é? Eu acredito mais numa filosofia poética. Pois é, mas eu quero você de pensar, de imaginar um pensamento que possa correr paralelo ao conhecimento científico e não obstante, não deixar de ser rigoroso nesse. Com certeza. Tá bom. Bom, então a gente agradece uma vez mais a professora Anastácio pela sua visita.